O padrinho do heavy metal, o louco, o príncipe das trevas, ou simplesmente Ozzy. Eu sou Marcelo Silva e no Vida Alheia de hoje o nosso bate-papo é sobre Ozzy Osbourne. Na sua autobiografia, Eu Sou Ozzy, o cara começa assim. Aqui estou eu, pronto para contar minha história com as minhas palavras. Muito disso não vai ser bonito. Eu fiz algumas coisas ruins no meu tempo, mas eu não sou o diabo. Sou apenas John Osbourne, um garoto de classe trabalhadora de Aston que largou o emprego na fábrica e foi procurar diversão. John Michael Osbourne nasceu em 3 de dezembro de 1948, lá nos confins de Aston, em Birmingham, na antiga Terra da Rainha. Aquela mesmo, a dos cachorrinhos. John era filho de um casal pobre. Seu pai era ferramenteiro e sua mãe trabalhava numa fábrica de peças automotivas. Ele tem 5 irmãos, 3 irmãs mais velhas e 2 irmãos mais novos. Eles eram tão pobres que papel higiênico era um luxo do qual eles não desfrutavam. Sim, é difícil de acreditar, mas Ozzy Osbourne, antes de se tornar o fenômeno do rock, limpou muito seu furico com as notícias do Birmingham Post. Seu pai um dia lhe disse: John, você ainda vai fazer algo muito grande. Ou vai fazer algo muito especial, ou vai para a cadeia. De fato, ele fez as duas coisas. John ia muito mal na escola, passava mais horas fumando no banheiro do que sentado na carteira. Na verdade, ele tinha dislexia, mas isso não era algo que se sabia na época, e por isso ele era muito maltratado. Ficava no canto da sala de castigo, com um cone na cabeça, aquele chapéu de burro mesmo, e os amigos rindo dele. John, assim como a maior parte da galera que nasceu em Aston naquela época, era super pobre. Em função disso, logo começou a fazer parte de gangues, que além de fechar o pau com outras gangues, também intimidavam os comerciantes da cidade. Como era de se esperar, já na adolescência veio a primeira prisão em função da tentativa de roubo de uma TV. Na sequência, John até tentou alguns trabalhos de gente normal. Foi aprendiz de encarador, ferramenteiro, afinador de buzinas automotivas. Afinador de buzinas automotivas. Existe isso? E até funcionário de um abatedouro de gado. Mas isso durou pouco. Corta para 1963, onde a coisa começa a acontecer. Influenciado por 4 garotos de Liverpool, como era mesmo o nome da bandinha? Os Beatles. Após ouvir o disco dos caras numa loja, ele correu para casa e já chegou gritando: Eu quero ser rockstar. Mas claro que os pais não levaram a sério, até porque eles eram super pobres e não tinham grana nem para pagar o todinho do cara. Nessa época, John também começou a curtir a coisa do ocultismo e histórias de terror, em função de um professor que lhe contava histórias de Edgar Allan Poe. Aos 15 anos, John largou a escola e começou a pegar um emprego aqui, outro ali, para ver se fazia alguma grana. Mas o fato é que ele não parava em nenhum emprego, simplesmente porque não se identificava com nada daquilo que estava fazendo. Em 66, John reencontra velhos amigos, forma uma nova gangue e os caras começam a fazer assaltos em várias lojas de roupas. Numa dessas, um cara se lascou de novo. Ficou 6 semanas no Chilindró e dessa vez o pai dele não fez nada. Resolveu deixar o cara lá para ver se ele aprendia um pouco com os erros. Foi na cadeia que John tatuou Ozzy na mão, sentado na privada e usando uma agulha e pó de grafite. E enquanto soltava um barro, tatuou também 2 carinhas sorridentes nos joelhos. Segundo ele, para garantir que sempre tivesse alguém rindo das suas palhaçadas. O cara já era a figuraça. Quando saiu da prisão, ele não tinha perspectiva nenhuma do que fazer. Então um amigo sugeriu a ele que fizesse parte de uma banda chamada Approach, que uma galera do lugar estava montando. O problema é que eles não tinham nem um microfone, nem uma caixa amplificada para o cara cantar. Então o Ozzy apelou para o pai, que mesmo não tendo grana, deu um jeito e comprou o equipamento que ele precisava. Bom, com a banda Approach, só rolou um show numa escola da cidade e logo em seguida o Ozzy já pulou fora.
Logo depois, ele conhece Geezer Butler, que viria a ser o baixista do Black Sabbath. Geezer, então, o convida para cantar na sua banda da época, o Music Machine, que durou só alguns meses, e Zé Fini também. Mas Ozzy não se dá por vencido, coloca um anúncio para formar uma banda numa loja de discos e instrumentos musicais. E eis que surge Tony Iommi. Um cara que já tinha sido, na verdade, de uma gangue rival a do Ozzy. Eita, mundo pequeno. Com o Tony apareceu o Bill Ward, que era baterista. E junto com o Geezer Butler, formaram a banda Earth. O Ozzy, com aquele jeitão revoltado, queria uma banda mais pesada e não com a pegada mais blues que a banda tinha na época. Com o tempo, o Ozzy foi lapidando o som, 2 integrantes saíram da banda e sobrou o que viria a ser o Sabbath. Eles passaram um tempo ainda tocando com o nome de Earth nos bares, sempre com o som no talo, o que lhes rendeu muita fama, é claro, e também a expulsão de alguns lugares. Nessa época rolou uma treta interessante. Os caras estavam tocando tão mal num bar que o produtor simplesmente se recusou a pagar o cachê deles. O Ozzy não teve dúvida. Foi lá fora, subiu no carro do cara e cagou no capô. Os caras começaram a ter problema com o nome Earth, porque já havia uma outra banda com esse nome e, na verdade, eles procuravam um nome que tivesse mais a ver com o som pesado que eles faziam. E nasceu aí o Black Sabbath. Fizeram um puta sucesso, venderam milhões de discos e ficaram muito ricos. O verão de 1972 foi uma época muito conturbada para todos na banda. Eles estavam em Los Angeles para gravar um novo disco. O dinheiro rolava solto e todos podiam fazer e comprar o que quisessem, simplesmente sem limites. Com isso, o consumo de drogas entre eles explodiu. Usavam cocaína 24 horas por dia. Ficavam 3, 4 dias sem dormir. Era uma loucura, só curtição, muita festa. Na parte de trás da capa do novo álbum estava escrito: "Agradecemos a Coca-Cola Company de Los Angeles." Uma brincadeira e uma clara alusão à cocaína, pela qual eles estavam apaixonados naquela época. Nessa época, Ozzy já era casado com Thelma Riley, com quem ele teve 3 filhos, num relacionamento que durou 10 anos. Em sua biografia, Ozzy conta que ele tratava ela e as crianças muito mal. Era extremamente egocêntrico e as drogas só pioraram tudo. Todos do Black Sabbath ganhavam muito dinheiro e começaram a comprar casas, carros, torravam grana a rodo mesmo. Só que eles eram jovens, não sabiam nada de como funcionava a indústria da música. E o agente deles na época roubou um caminhão de dinheiro da banda, que acabou falindo. Depois de dispensarem um agente, o Black Sabbath assinou com Don Arden, que era um verdadeiro gangster da indústria musical britânica. E foi com a sua filha Sharon que Ozzy acabou se casando. Essa foi uma época muito dura para o Ozzy. Foi dispensado pela sua banda, sua mulher pediu o divórcio porque descobriu que ele estava tendo um caso com a Sharon e principalmente pela morte do seu pai, que ele tanto amava. Ozzy foi para um quarto de hotel, se trancou lá por 3 meses e ficou cheirando cocaína, bebendo e só comendo pizza. Totalmente sem perspectiva e numa depressão profunda. Mas chegou um dia em que a Sharon resolveu resgatá-lo. Foi até o hotel, abriu as cortinas, mandou o Ozzy para o chuveiro e lhe disse: "Não se preocupe, vou cuidar de você." A partir dali, Sharon é que organizou tudo para que o Ozzy gravasse o seu primeiro disco solo. Foi quando o Ozzy conheceu Randy Rhoads, o cara magrelo, baixinho, mas quando viu ele tocando guitarra, ficou de cara. Imediatamente começaram a trabalhar juntos e isso trouxe o Ozzy de volta com todo o gás. O pai de Sharon bancou a produção do primeiro disco solo do Ozzy, Blizzard of Ozz. O nome era uma brincadeira pelo fato de eles estarem usando muita cocaína na época. Blizzard é nevasca em inglês e Oz de O Mágico de Oz.
O álbum foi gravado em 4 semanas, ficou espetacular e a música Crazy Train já foi logo para o topo das paradas da música britânica. Logo depois que lançaram o álbum nos Estados Unidos, as pessoas começavam a ligar para as rádios pedindo para tocarem as músicas. Os donos das rádios ligavam para Sharon dizendo: "Esse álbum é inacreditável, estamos tocando 20 vezes por dia." E Ozzy foi novamente para o topo das paradas. A crítica elogiava o álbum. Crazy Train tornou-se um clássico. O disco vendeu 6 milhões de cópias, batendo Paranoid, que foi o álbum mais vendido do Sabbath. O comentário da Sharon: "Nós estávamos sempre na estrada e era legal beber, festejar, destruir quartos, sabe? Era muito divertido." Uma outra cena insólita aconteceria anos depois no escritório de uma gravadora. O Ozzy tinha levado 2 pombas brancas, que seriam soltas depois, para celebrar o acordo que eles estavam negociando. Algo que a Sharon achou que seria bonitinho e simpático de fazer. Só que o Ozzy, completamente chapado, arrancou a cabeça de uma das pombas com a boca e jogou o que sobrou do bicho no colo da secretária do chefão da gravadora, que na hora chamou a segurança e os expulsou dali. O Ozzy sempre gostou daqueles filmes de comédia, onde as pessoas jogavam tortas na cara uma das outras. Então ele teve uma ideia muito escrota: jogar pedaços de carne na plateia durante o show. Havia uma mão gigante que entrava no palco trazendo o Ozzy e atrás dela uma catapulta enorme, cheia de carne crua e pedaços de bichos que eram lançados no público. Todo mundo ficou coberto de intestinos, fígados, testículos, cobras vivas, ratos mortos e sapos. E o público depois jogava tudo de volta no palco, bem a cara do Ozzy. Foi numa dessas que aconteceu um fato icônico. Alguém na plateia jogou um morcego no palco e o Ozzy não teve dúvida. Pegou o bicho e literalmente arrancou a cabeça do morcego com os dentes. Na verdade, ele já fazia essa performance com morcegos de plástico, mas teve um fã, espírito de porco, que resolveu jogar um morcego de verdade, e deu no que deu. Logo em seguida aconteceria uma tragédia com seu melhor amigo e guitarrista, Randy Rhoads. Ozzy e a banda estavam parados com o ônibus da turnê na casa de um amigo milionário, para passar a noite. A casa tinha uma pista para aviões, e o motorista do ônibus também era piloto de avião. Então ele achou que seria engraçado eles pegarem um dos aviões para assustar o Ozzy e a Sharon, que ainda estavam dormindo no fundo do ônibus. Decolaram o motorista, o Andy Rhoads e a cabeleireira que os acompanhava na turnê. Deram 3 rasantes sobre o ônibus, mas na 4ª tentativa, a asa do avião bateu no ônibus do Ozzy, perdeu o controle e entrou com tudo na casa do milionário, que pegou fogo e matou os 3 ocupantes do avião. Tempos depois, o Ozzy pediu a mão de Sharon em casamento para o pai dela. Todo romântico. Ela conta que, depois que se casaram em 4 de julho de 1982, logo na primeira discussão, ele saiu de casa pulando por uma janela e ali já perdeu o anel de casamento. Na época, os dois bebiam demais e então Sharon disse a ele: "Eu vou parar, porque um de nós tem que estar sóbrio para cuidar da casa, dos negócios." E assim ela fez. Ozzy era um cara sensacional, com um grande coração, mas quando bebia, virava um verdadeiro idiota. Palavras de Sharon. 5 meses depois, Sharon fica grávida. Nasceu Amy Osbourne, que a partir dali seguiu com os pais em todas as turnês. Em seguida, veio a turnê com Mötley Crüe, que, obviamente, foi uma loucura. Em San Antonio, nos Estados Unidos, Ozzy estava tão chapado que a Sharon trancou ele no quarto e escondeu as suas roupas para que ele não pudesse sair e ainda fizesse alguma merda. Mas, mesmo assim, ele deu um jeito. Escapou do quarto usando um vestido dela, saiu correndo pela rua e, quando bateu a vontade de tirar água do joelho, ele estava passando em frente ao Forte Alamo. Não teve dúvida, mijou ali mesmo. Acontece que se tratava de um lugar importante em homenagem à Guerra da Independência Americana, motivo de orgulho da cidade. Mais uma vez, Ozzy foi parar no Chilindró e depois banido da cidade. Dias depois, num hotel,
o Ozzy, apostando com os integrantes da banda quem fazia mais bizarrices, literalmente cheirou com um canudinho uma carreira de formigas que passavam por ali. Depois mijou no chão e lambeu seu próprio mijo. Para piorar, em seguida, um dos membros da banda também mijou no chão e o Ozzy foi lá e lambeu. Estas cenas foram imortalizadas no filme The Dirt, que é a biografia da banda, e está disponível na Netflix. Algumas noites depois, em Memphis, no Tennessee, o Ozzy começou a beber saquê numa tigela de sopa. Ficou chapado, muito louco e foi para a rua. Mais tarde, acordou no escuro e não sabia nem onde estava. Nisso passou um carro por ele e ele achou que o carro tinha seguido adiante. Bateu a vontade de fazer xixi e, assim que ele começou, acenderam os giroflex. O cara tinha mijado no carro da polícia, que havia parado ali no fim das contas. E lá foi o Ozzy mais uma vez para a cadeia. A relação do Ozzy com bebida e outras drogas havia chegado num limite insuportável. E a Sharon o fez tentar um tratamento. Em 27 de outubro de 84, nasceu Kelly Osbourne. E no dia seguinte, Ozzy se internou numa clínica pela primeira vez. Assim que chegou na recepção do lugar, a sua primeira pergunta foi: "Aonde fica o bar?" Depois que saiu, o Ozzy realmente mudou. Começou a se cuidar fisicamente, malhava por horas seguidas dentro de casa, parou de usar drogas e começou a produzir um novo disco, No More Tears, que foi 4 vezes disco de platina. Times have changed and times are strange. Here I come, but I ain't the same. Mama, I'm coming home. O The Osbournes. Me lembro que eu não perdia um episódio na MTV. Isso foi em 2002. Um reality show que mostrava o dia a dia pra lá de insano da família do cara. Era de se mijar de rir. They were okay at the time, but we outgrew them, you know. We just, you know, we took LSD, we took cocaine, we took vast amounts of marijuana. It was fun at the time, but then we all just sort of... Bubbles! Oh, come on, Sharon. I'm fucking Ozzy Osbourne, the Prince of fucking Darkness. Are you fucking out of your mind? Jack! The smell of success. Members. Stop it, Ozzy. You know, I think I'm going to put this plastic tag on my head. Go on. Always look on the bright side of life. Fucking space age crap. We are. I mean, we only. The trip. We are. I mean, we only. One bus that was like a global thing from Australia. It's gum. It's a new gum. Nothing there. Do you like it? Fucking crap. It disappeared. It's just meant to freshen your mouth. It's not gum. Then you lied to me. Well, I'd wanted you to try it. Fucking horrible. You're taking my beers away from my room. I don't think so, darling. Who would do that? Who could possibly do that? Who's the beer thief? You. You're the beer thief. Please repeat the name.
Radio. Nothing. Telephone menu. Shut the fuck up. I'm just gonna go up around the field. Em dezembro de 2003, aos 55 anos, Ozzy Osbourne sofreu um grave acidente com um quadriciclo enquanto andava pela sua propriedade na Inglaterra. Isso resultou em várias fraturas, incluindo clavícula, 6 costelas e uma vértebra do pescoço. Ficou sem respirar por 1 minuto e meio e foi reanimado por um dos seus seguranças. Em 5 de julho de 2025, Ozzy fez seu show de despedida em Birmingham, Inglaterra. Um mega evento para 40 mil pessoas que durou mais de 10 horas e teve a participação de Metallica, Guns N' Roses, Slayer, Tool, Pantera e muitos outros. Engraçado, irreverente, controverso. Com a sua voz única, Ozzy Osbourne revolucionou a música, criou o heavy metal, quebrou todas as regras, vendeu milhões de discos e conquistou toda uma legião de fãs pelo mundo. Senhoras e senhores, eu sou Ozzy Osbourne, o maldito príncipe das trevas. E o que você prefere, a fase com o Black Sabbath ou a carreira solo do Ozzy? Tem alguma música do Ozzy que marcou a sua vida? E se você gostou do conteúdo, não esqueça de deixar o seu like, o seu joinha, o seu gostei. Comente, compartilhe com os amigos, se inscreva no canal e ative o sininho para receber todas as novidades. Valeu!